Eu convido aos amados irmãos a abrir suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler do versículo número 1 até o versículo 22. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, pois afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esta palavra, meu Pai, na certeza que o Senhor está vivo, que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, está sentado à direita de Deus Pai, lá na glória, Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Sabemos, Senhor, que um dia o Senhor vai voltar novamente.
para arrebatar a tua igreja, meu Pai. Glória a ti, Senhor, porque através da sua ressurreição, meu Pai, nós temos a certeza de uma vida eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem é: qual o impacto se Jesus não tivesse ressuscitado? Qual o impacto para nossas vidas se Jesus não tivesse ressuscitado? Era a semana da Páscoa, lá em Jerusalém. Jesus estava lá com os apóstolos, comemorando a Páscoa. Jesus, por ser um judeu, filho de judeus, comemorava a Páscoa. Mas no último momento, na última Páscoa, Jesus transformou aquela Páscoa em ceia do Senhor, memorial até a sua volta, de extrema importância para todos os convertidos. A Páscoa representava a passagem do anjo da morte. E depois da Páscoa vinha a festa dos pães asmos, e comemoravam a saída do povo lá do Egito, a libertação do povo da escravidão. Enquanto para nós, a Páscoa cristã comemorava a libertação dos nossos pecados. E Jesus, naquele momento, ele sai dali. Era o momento que ele, naquele dia que ele foi traído. Ele sai ali para a crucificação. Nós sabemos que a crucificação já era uma coisa antiga, já praticada por alguns naquela época, pelos assírios, pelos babilônicos, pelos persas, pelos romanos. Mas porque Jesus morreu por crucificação? Porque a crucificação na época dos romanos era uma humilhação, era mais voltada para aqueles ladrões, degredados, e para aqueles que atentavam contra Roma. Quando você era crucificado, morria por asfixia, porque tentava levantar o corpo para respirar. Normalmente durava de 6 horas até 4 dias a morte de uma pessoa crucificada. Mas como era aquela semana, era o sábado, e os corpos não ficariam para o sábado, e os romanos foram até Pilatos para pedir que pudessem quebrar as pernas daqueles ali que estavam na cruz, Jesus e mais os 2 ladrões, um em cada lado, para que não ficassem para o sábado os corpos. E Pilatos concede. E eles vão, quebram a perna de um ladrão, quebra do outro. Eles rapidinho morrem por asfixia. Mas quando eles vão quebrar as pernas de Jesus, não se faz necessário, Jesus já tinha morrido. Para se cumprir o que estava escrito lá na Bíblia, no Salmo 134, que não seriam quebrados os seus ossos. Mas não importa a maneira que Jesus morreu. O importante é que ele morreu no nosso lugar, e ressuscitou, e está vivo, e reina lá no céu, para a glória de todos nós. O túmulo está vazio. Depois de 3 dias ele ressuscitou. Em Mateus 16, 21 diz: desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, que fosse morto e que ao 3º dia ressuscitasse. Também em Mateus 27, 63 diz: e disseram, Senhor, lembra-nos daquele embusteiro, se referindo a Jesus, quando ainda vivo afirmou depois de 3 dias ressuscitaria. E aí eles
os fariseus pedem que Pilatos mande selar aquela pedra e colocar uma escolta, para que não roubassem o corpo e dissessem que ele tinha ressuscitado, como ele tinha afirmado. E aí existem várias versões sobre a ressurreição de Jesus. A que predomina lá em Israel é que os apóstolos vieram à noite e roubaram o corpo, enquanto os guardas dormiam. Outro disse que ele morreu e se levantou do túmulo. Dentro dos sinédrios, dos 71 se compõe o sinédrio, tinha os saduceus e os fariseus. Os saduceus não criam na ressurreição dos mortos, nem anjos, nem espíritos. Mas a versão verdadeira sobre Jesus Cristo é que ele ressuscitou. E o anjo do Senhor apareceu, desceu do céu e morreu aquela pedra. Houve um grande terremoto e Jesus ressuscitou. Jesus, quando esteve entre nós, ele realizou vários milagres. 35 milagres, 23 milagres de cura, 9 milagres sobrenaturais e 3 de ressurreição de mortos. Mas nada se compara à sua ressurreição. A ressurreição de Jesus seria o maior sinal para a humanidade que ele era Deus. E temos várias evidências da ressurreição de Jesus. Nós lemos aqui que ele apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Depois foi visto por Tiago mais tarde. Foi visto por aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Depois foram vistos lá no Mar da Galileia, quando ele mandou jogar rede para aqueles 7 apóstolos que não estavam conseguindo pegar o peixe. Eles viram Jesus ascender aos céus. Então, nós temos muitas evidências da ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o seu ministério teria terminado. Suas reivindicações teriam sido ignoradas. Ele tinha sido apenas mais um mártir religioso. Nada mais do que isso. E já teria sido esquecido há muito tempo. Mas no texto aqui fala que, ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou entre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, os coríntios, eles acreditaram na morte de Jesus. Jesus ressuscitou, mas ele não cria na nossa ressurreição. E Paulo fala, se na ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Porque eles não criam na ressurreição dos mortos, eles criam na de Jesus. Muitas pessoas daquela época, assim como nos dias de hoje, não têm ideia para onde vamos após a morte. Muitas religiões entendem que corpo e alma se desintegram, e o corpo e a alma vai para o pó da terra. Os materialistas entendem e acreditam que há extinção total, aniquilação total após a morte. Para outros, a morte encerra, termina tudo. Algumas religiões entendem que após a morte há reencarnação e que a alma ou o espírito é continuamente reciclado de uma forma ou de outra. Em Atos 17:32 nós vemos que, mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneciam e outros diziam acerca disso, que ouviremos ainda outra vez. Cristo ressuscitou dos mortos, e todos aqueles que crerem nele também serão ressuscitados. Se não há ressurreição, também Cristo não ressuscitou. 1 Coríntios 15:13. Se não concordamos que Jesus ressuscitou dentre os mortos,
Nós não acreditamos que o resto da humanidade, os mortos, também não vão ressuscitar. Se os mortos não podem ser ressuscitados, Jesus não ressuscitou dentre os mortos. Este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha, Atos 2, 31, 32. Quando João foi exilado na ilha de Patmos, perseguido pela palavra de Deus, ele teve uma visão na ilha de Patmos. Cristo declarou: eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive e fui morto, mas eis que eu estou vivo para sempre. João teve essa visão quando estava preso na ilha de Patmos. Mas eu quero voltar ao nosso tema. Qual o impacto se Cristo não tivesse ressuscitado? O que seria de todos nós? Paulo demonstra, no texto que acabamos de ler, que a ressurreição de Cristo é essencial para a nossa fé. Paulo, nesse versículo, mostra as consequências terríveis que resultaria se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, a partir do versículo 14. E se Cristo não ressuscitasse, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Haveria, como Paulo havia dito anteriormente, o coração do Evangelho é a morte e a ressurreição de Cristo em nosso favor. Se a ressurreição de Jesus não poderia ter vencido o pecado e nem a morte. Se a ressurreição não haveria boa nova e não haveria nada que valesse a pena pregar. Se a ressurreição, o Evangelho seria uma mensagem desesperada, vazia e sem nenhum sentido. Se o Senhor não venceu o pecado e a morte, fazendo um caminho para os homens seguir em vitória, não é Evangelho para proclamar. Em segundo lugar, se Jesus não tivesse ressuscitado, a fé em Cristo seria inútil. Como diz aqui no versículo 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Se a ressurreição não faria sentido pregar a Cristo, a fé nele também seria inútil. Não tinha sentido. A fé no Evangelho seria inútil, vazia, vã e sem propósito. Um Salvador morto não poderia dar vida a ninguém. Se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E se não vamos ressuscitar, nós então não só podemos dizer que o salmista, certamente eu tenho purificado meu coração em vão. Não havendo ressurreição a galeria dos patriarcas, dos apóstolos, dos pais apostólicos, todos aqueles que morreram antes, Noé, Abraão, Isaac, os profetas, os pais apostólicos, teriam sido fiéis por nada neste mundo. Todos que foram escarnecidos, açoitados, maltratados, presos, apedrejados, afligidos, como o próprio Paulo, tinham sido completamente em vão. Todos os crentes de todas as épocas teriam crido em nada, vivido por nada e morreram por nada. Mas o livro de Apocalipse é muito claro quando diz que a alma daqueles que morreram em Cristo, a alma dos salvos estão em pleno gozo lá no céu. Terceiro lugar é que, se Jesus não tivesse ressuscitado, todos nós tínhamos sido tidos como falsas testemunhas e os pregadores da ressurreição seriam mentirosos.
Paulo disse aqui no versículo 15: e se fomos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Negar a ressurreição é chamar os apóstolos e todos os outros líderes da igreja de mentirosos. Não há possibilidade alguma pessoas afirmarem que tal erro poderia ter sido inocente ou ingênuo. Essas testemunhas não poderiam ter sido homens honestos e apenas estavam enganados. Se Cristo ressuscitou entre os mortos, eles eram mentirosos que conspiraram juntos por suas mentiras para ser coerente e harmonizada. Se na verdade, se a ressurreição não fosse verdade, o próprio Cristo mentiu, ou na melhor das hipóteses estaria tragicamente enganado. Mas o principal de tudo isso, meus irmãos, é que se Jesus não ressuscita, todos os homens ainda estariam em seus pecados. No versículo 16 e 17 diz: porque os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. A razão é que Jesus não ressuscitou dos mortos, então o pecado ganhou a vitória sobre ele. E, portanto, continuará a ser vitorioso sobre todos os homens. Jesus permaneceu morto. Então, quando morremos, nós também permanecemos mortos e condenados, porque o salário do pecado é a morte. Se permanecermos mortos, então a morte e a punição eterna são as únicas perspectivas para crente e descrente. Se Cristo não ressuscitou, então ele não trouxe o perdão dos pecados, a salvação, a reconciliação, ou a vida espiritual, seja para agora ou para toda a eternidade. Romanos 4, 24 e 25 diz: mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado a nós, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Jesus realmente vive, nós também viveremos. Mas se Jesus não ressuscita, todos os homens de todas as épocas estariam perdidos eternamente e terão a morte eterna. Isso era o mais terrível para todos nós. Todos nós estaríamos perdidos eternamente, teríamos a morte eterna. Jesus não tivesse ressuscitado, como diz aqui no versículo 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Desde Adão até o dia de hoje, todos pereceram. Se Jesus não tivesse ressuscitado, porque a salvação se dá pela fé em Jesus. Não há salvação fora de Jesus. A salvação sempre foi e será pela fé em Jesus Cristo. Para aqueles antes de Jesus, no Antigo Testamento, era a fé no Messias que viria e nós no Messias que veio. O próprio Paulo, os outros apóstolos, todos os cristãos de todos os outros anos iriam passar a eternidade em tormento, sem Deus e sem esperança. Sua fé teria sido em vão, seus pecados não teriam sido perdoados e seu destino seria a condenação eterna. E aqui no versículo 19 ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a ressurreição é a salvação e as bênçãos que ela traz, o cristianismo seria inútil e lamentável. Se a ressurreição não teríamos salvação,
não haveria perdão, não haveria evangelho, não haveria fé, nem esperança de qualquer uma dessas coisas. Colocar nossa fé em Cristo e não tem nada de olhar para frente, seria ensinar, pregar, sofrer, sacrificar e trabalhar inteiramente por nada. Se Cristo ele está morto, ele não é o nosso mediador. Porque a palavra de Deus diz que só há um mediador entre nós e Deus, que é Cristo Jesus. Se ele está morto, ele não é mediador. Ele não é o nosso intercessor perante Deus, ele não é o nosso advogado. Ele não pode ajudar-nos na nossa relação futura. E não pode nos ajudar agora. Ele não pode nos dar vida eterna e vida abundante, como prometeu. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Se ele não ressuscita, isso não era possível. Mas, na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Versículo 20 diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. O que quer dizer isso? Em Coríntios 15 a 22, nós temos esses textos que diz, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Nós temos 7 festas para o Senhor, festas solenes, que era da Páscoa, dos pães ázimos, das primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. E as primícias eram as primeiras colheitas, os primeiros frutos, que eram levados para os sacerdotes como oferta ao Senhor. E Paulo chama aqui Jesus das primícias dos que dormem, aqueles primeiros frutos. Mas depois de 50 dias, de 7 semanas, era a festa de Pentecostes, que era a colheita total. O que Paulo está dizendo é que Jesus, ele ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem. Por a primeira colheita foi Jesus, mas depois ele vem nos buscar, todos nós. Aqueles que morreram em Cristo, é a nova colheita de Pentecostes, somos nós. Essa é a imagem que é usada aqui, o fato de que Jesus é a primícia dos que dormem, indica que o restante da safra vai ser colhida. Sua ressurreição significa que há mais a seguir, mais uma vez aqueles que dormem são aqueles que já morreram. Neste caso, os justos mortos, cujos corpos ainda estão nas sepulturas. Eu quero concluir dizendo que assim como Adão foi o precursor de todos os que morrem, Cristo é o precursor de todos os que serão ressuscitados para a vida. Adão trouxe a morte ao mundo e todos nós morremos. A morte espiritual e física. Mas Cristo trouxe a vida eterna a este mundo e todos os cristãos vão viver através dele. Sem a ressurreição não haveria cristianismo. Tanto a ressurreição de Cristo e a nossa própria ressurreição no futuro faz toda a diferença no mundo. A ressurreição de Jesus no terceiro dia foi o maior evento da história da humanidade de todos os tempos. Porque se não houvesse a ressurreição de Jesus, não estava falando, não tinha igreja, não tinha religião, não tinha nada. Não tinha salvação, não tinha fé, nós não tínhamos nada. Porque tudo se dá através de Jesus. Eu quero concluir dizendo que a ressurreição de Jesus mudou toda a história da humanidade. Através dessa grande demonstração de poder, encontramos a esperança para o futuro. Algo melhor está por vir para todos nós. As principais religiões do mundo, os seus líderes, estão todos enterrados.
Nenhum deles ascenderam ao céu como Jesus. Se você for pensar no islamismo, no budismo, no judaísmo de Abraão, todos esses estão mortos e nenhum ascendeu aos céus como Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Eles nunca saíram do pó da terra. Então, sem a ressurreição de Jesus, o impacto para a humanidade era muito grande. Jesus vive, ele reina lá no céu e ele vai voltar para buscar a sua igreja, a igreja de Cristo, a sua noiva. E todos nós estaremos com ele, aqueles que estiverem com Cristo, estarão com Jesus lá no novo céu e na nova terra, por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Pai, essa palavra de esperança, Senhor. Essa palavra que nos conforta, que nos fortalece, que nos fortifica cada vez mais, Senhor. Sabendo que o Senhor está vivo, que o Senhor ressuscitou, e que a sua ressurreição nos traz alegria, nos traz a vitória, Senhor. O Senhor venceu o pecado e venceu a morte, Senhor. E também a certeza que o Senhor vai voltar e todos nós vamos ser ressuscitados num corpo glorificado, Senhor, na tua segunda vinda, meu Pai. Obrigado por tudo, pelo que o Senhor fez naquela cruz em nosso favor. Quando nós apropriamos do teu sangue, meu Pai, da tua graça como fundamento da salvação, e somos justificados pela nossa fé em Jesus, nós nos tornamos justos diante de Deus. Fica conosco, nos abençoa. Amém.